Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiral. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente discute vários assuntos em vários programas. E nesse programa que chamamos de Taco de Golfe, a gente aborda aspectos relacionados à disciplina de gerenciamento de processos. Para mim, gerenciamento de processos é uma revolução das disciplinas gerenciais e por isso tenho um caminho bem efetivo nesta área. Tenho 2 MBAs pela FGV, tenho certificação em projetos e em processos, além de atuar em processos na minha carreira profissional. E com um bom conhecimento e experiência relacionados a gerenciamento de processos, desenvolvi uma metodologia em transformação de processos, que é para mim o assunto mais importante dentro da disciplina de gerenciamento de processos. Essa metodologia se chama Taco de Golfe. E nesse programa a gente destrincha tudo sobre processos e sobre a metodologia. Vem comigo! Esse é o segundo vídeo de uma série especial que resolvi gravar, falando da importância de processos. Isso porque, na minha avaliação, não adianta falarmos de processos se não avaliarmos sua importância e o valor do seu uso no dia a dia. No primeiro vídeo, falamos sobre processos coletivos competitivos e processos coletivos públicos, mostrando a natureza deles, suas características, para no fim concluir que a competição é muito importante, pois praticamente obriga as empresas, organizações e pessoas a serem melhores, mais competentes, mais criativas, mais inovadoras, mais atenciosas com o público e etc. E agora, seguindo em frente no assunto, vamos começar apresentando um primeiro conceito de processos. Existem vários. Vamos ao primeiro. Processo é uma agregação de atividades sequenciais realizadas por humanos e ou máquinas para entregar um produto, serviço ou resultado. Esse conceito mostra a razão de ser de um processo, que é entregar um produto, um serviço ou resultado. Gente, só existe processo se existir um objetivo a ser atingido, que é um produto, serviço ou resultado. Vamos entender este conceito a partir de um exemplo. Este vídeo que você está vendo no YouTube é o resultado ou produto de um processo, ou seja, ele foi realizado a partir de um conjunto de atividades. E quais atividades são? Primeiro, eu tive uma ideia criativa. Segundo, escrevi o roteiro a partir das ideias originais. Terceiro, treinei lendo em voz alta o roteiro. Quarto, gravei o vídeo. E finalmente, 5, disponibilizei no YouTube. Estão vendo? Uma sequência de atividades que geraram um produto ou resultado. No caso, o vídeo que você está assistindo. E quais são os componentes de um processo? Eles são 4. Primeiro componente, a razão de ser de um processo, o produto, serviço ou resultado que se quer obter com o processo. Segundo componente, as atividades sequenciais, que justamente levam ao produto, serviço ou resultado. Terceiro componente, a organização ou estrutura do processo, que são móveis, máquinas, equipamentos, utensílios necessários para a execução das atividades do processo. No caso do nosso exemplo, eu uso um MP3 Player para a gravação das ideias e insights iniciais, uso o notebook, meu celular para gravar, tem um cenário aqui bem simples e a plataforma do YouTube para fazer com que esse vídeo chegue até você. E finalmente, quarto componente, pessoas e papéis. São as pessoas e papéis que dirigem, supervisionam e executam o processo. No caso deste vídeo do YouTube que você está vendo, eu fiz todos os papéis. Eu realizei todas as atividades com o apoio da estrutura. O número de pessoas e papéis envolvidos varia de processo para processo, de uma pessoa a um montão. Esses são os 4 componentes de um processo: o produto, serviço ou resultado, as atividades, a organização ou estrutura, pessoas e papéis. Se você tem domínio desses 4 componentes de um processo, você está pronto para monitorá-lo, controlá-lo e propor melhorias e transformações. Vamos dar um exemplo geral para que você entenda como funciona essa coisa toda. Na sua empresa ou organização, você tem diversos processos.
dos mais variados e com os mais variados objetivos. Mas tem um que é o mais importante. Trata-se do que chamamos de processo principal, ou Core Process. Core Process é aquele processo que entrega o principal produto da empresa ao usuário ou ao cliente. Em uma mecânica de veículos, por exemplo, qual é o Core Process? Evidentemente que é o conserto de veículos. Você entrega o seu veículo à mecânica para o conserto e quer que ela o entregue de volta em perfeitas condições de uso novamente. A mecânica, então, através dos seus responsáveis, realiza uma sequência de atividades para conserto do veículo. O produto principal da mecânica é o carro do cliente reparado e as atividades realizadas para isso são o core process da empresa. Em um banco comercial, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, etc., qual é o core process? Entrega de serviços financeiros ao cliente, incluindo manutenção de conta corrente, serviços de crédito, limite e cartão de crédito, empréstimos e financiamentos, seguros e etc. Vamos aprofundar no core process dos bancos. O banco era e é o centro de toda a sua vida financeira. No final dos anos 80 e início dos anos 90, você tinha de ir ao banco para resolver todos os problemas relacionados às suas finanças. Ir ao banco constantemente era quase um costume. A agência era gigante, quase uma grande empresa. A maior área da agência era a área onde ficavam os caixas, um terminal de atendimento com um funcionário. Você sabe bem como funciona esse sistema, visto que esses caixas ainda existem nos bancos hoje em dia. Uma agência tinha em torno de 10 a 20 caixas e existiam filas para atendimento. E quanto maior o número de pessoas para atender, maior deveria ser o número de caixas existentes. Hoje, os bancos ofertam os mesmos serviços de antes, mas algumas coisas mudaram. E o que mudou? Justamente a estrutura do core process, ou do processo principal dos bancos. A tecnologia foi a grande arma utilizada para se proceder às mudanças. Primeiro, foram criados caixas automáticos, ou terminais de autoatendimento. Em uma área, instalaram caixas para que o próprio cliente realizasse grande parte dos serviços de que necessitam. Essa área fica até fora da estrutura principal da agência. Você só entra efetivamente dentro da agência para resolver problemas e questões específicas. Com isso, mesmo aumentando o número de clientes de uma agência, não foi mais tão necessário ampliar o número de caixas com pessoas atendendo, visto que o próprio cliente resolvia grande parte dos seus problemas nos terminais de autoatendimento. O número de caixas com pessoas atendendo diminuiu, passando de 10 a 20 antigamente para algo em torno de 5 hoje em dia. Com o avanço da internet, o processo evoluiu de novo, permitindo que você faça seus serviços bancários através do computador de sua casa ou do seu celular. Com isso, o banco nem precisa mais aumentar terminais de autoatendimento. Com essas transformações no core process, bastante baseadas em tecnologia, os bancos diminuíram o custo estrutural, pois não necessitavam mais aumentar a sua estrutura para ter mais clientes, e os funcionários que antes ocupavam caixas físicos, hoje são deslocados para a área de clientes, buscando aumentar a carteira de clientes e ainda atender de forma melhor os grandes clientes dos bancos, as grandes contas, com serviços mais personalizados. O resultado disto tudo é que os bancos são as empresas que obtêm os maiores lucros no mercado. Pesquise as notícias de hoje e antes no Google e verá a incrível evolução dos lucros dos bancos. É lógico, pessoal, que existem outros fatores que impulsionaram o lucro dos bancos, mas é inegável que a transformação do core process contribuiu para isso. As transformações constantes levaram mais eficácia e eficiência ao sistema, permitindo que os bancos aumentassem a base de clientes sem aumentar a estrutura, o que demandaria mais custo. E esse é o grande segredo do negócio. Com o exemplo dos bancos, demonstro como funciona o gerenciamento de um processo. Transformações constantes nos 4 componentes: o produto, serviço ou resultado, as atividades, a organização e estrutura, pessoas e papéis, fazem com que os serviços melhorem
e mais clientes sejam atendidos. Com mais clientes e menos custos, os lucros dispararam e os stakeholders envolvidos sorriem de orelha a orelha e enchem os bolsos. E que empresa não quer o lucro que os bancos têm no mercado? Não estou fazendo propaganda de banco. O que quero demonstrar com esse exemplo é que os processos precisam passar por transformações constantes para que empresas e organizações sejam mais eficazes e eficientes no atendimento das necessidades dos usuários ou de seus clientes. Em torno disto, gira toda a importância do gerenciamento de processos. Se quantidade, qualidade, tempo e custo são pontos importantes na sua vida, gerenciamento de processos é o seu caminho. É isso que eu tenho a dizer por hora, pessoal. Valeu e até o nosso próximo encontro.